Cláudio, eu estou aqui percebendo, né? Tenho vários amigos que estão passando por esse momento de transição, de família, e tem muita gente que tem essa dúvida, né? A hold familiar, ela como eu posso dizer, uma coisa complicada, ela é fácil de se fazer. Como pode ser feito uma hold familiar assim hoje? A hold familiar, ela não é nada complicado. Uhum. Ah, é bastante simples. As pessoas têm criado muitas holdings familiares, mas eu alerto sempre para a preocupação de que essa holding tem que ser muito alinhada com o seu objetivo, com o seu interesse. Perfeito. Tá? Qual é os seus objetivos, qual é a característica da sua família, a Sim. característica dos teus herdeiros. Se você está pensando na holding familiar, né, como um dos instrumentos de um planejamento patrimonial, é muito importante, porque no planejamento patrimonial você tem que se preocupar como os seus herdeiros são, Perfeito. como essas pessoas para quem você vai deixar o patrimônio, como eles são, como eles vão utilizar, para que essa holding possa realmente trazer muitos benefícios. Bem montado, a holding traz muito, são grandes os benefícios, grandes as economias. Perfeito. E o que eu vejo também, Cláudio, nos Estados Unidos é muito utilizada a hold familiar. Aqui na América Latina a gente não tem esse costume ainda, né? Por isso que a gente trouxe você aqui para bater esse papo e implantar a hold familiar no Brasil. O que eu percebo também, Cláudio, é que as pessoas acham que é muito caro. É caro fazer uma hold familiar? Não é caro. E principalmente se você está comparando a hold familiar com o inventário. Sim. Tá? Porque o inventário ele é muito mais caro. Perfeito. Quando você para ver toda a redução patrimonial que tem, Certo. Com os impostos, com as custas de cartórios, enfim, tudo isso, e advogado, tudo é feito e pago à vista. Sim. E a hold familiar não. A hold familiar, o serviço do advogado é muito mais barato, é muito mais em conta do que você pagaria para um advogado, no caso do inventário. Sim. Os impostos, eles são muito menores, tá? Porque você vai equilibrar, você não vai usar... se eu complicar, você me avisa, tá? Perfeito, tranquilo. Você, por exemplo, quando você faz um inventário, você trabalha com o valor do imóvel, é Sim. O valor que você adquiriu, o valor que você... o valor atual do seu imóvel. Sim. Essa diferença você paga o ganho de capital. No valor atual do imóvel, você paga alguns impostos. Perfeito. Tá? É a base de cálculo dos impostos. Quando você trabalha numa holding familiar, não. Você não tem essa questão do ganho de capital e o valor base utilizado é o valor histórico. Ou seja, é comum a pessoa comprar um imóvel por 300 mil há uns 10 anos e hoje está valendo 1 milhão. Sim. Né? Dependendo da região, enfim. Isso não é raro eu encontrar isso. E aí os impostos ficam muito mais caros, não é isso? Muito mais caro. Então é isso que transforma. Ou seja, você pode, numa holding familiar, você pode planejar esse seu investimento, ou seja, você não vai ter que desembolsar de uma hora para outra. Perfeito. Tá? E você ainda está pagando muito menos. Tá? É muito menos mesmo. É um negócio. E assim, né, Cláudio, a gente percebe que o nome já diz tudo, planejamento sucessório. O quanto é importante você fazer esse planejamento. Porque eu vejo que quando vem um inventário, a família pega de surpresa. E ela não está preparada. Sim. É um caso que são coisas que deixam a gente muito chateado no escritório. Quando vêm amigos, né, conversar e ficam espantados com a impossibilidade de pagar as custas, né, e precisarem fazer a venda do imóvel. O Brasil tem hoje, pra você ter uma noção, o Brasil tem hoje um imposto que vamos chamar o ITCMD, o ITCD, aquele com o falecimento, né, que você tem que pagar com o falecimento, um dos mais baixos do mundo. Ele está hoje em 8%. Sim. Bom, é o mais baixo, perdão, eu acho que eu posso afirmar que é o mais baixo. Ele está hoje em 8%, é o máximo que pode cobrar. Tem vários projetos de lei, e estão trabalhando para que isso aconteça, que seja elevado até 20%. Olha só. E veio curioso, chegando a 20%, nós ainda teremos o imposto mais barato. Por isso, eu estou pegando uma carona, porque você tinha comentado algo antes, Perfeito. que eu não tratei.
É por isso que nos Estados Unidos é comum o uso da holding, porque lá é a maneira que eles têm para não pagarem esse imposto. Entendi. Tá? E na Europa também. E com uma curiosidade, só te cortando aqui, na Europa e nos Estados Unidos o imposto é mais ou menos na faixa de quanto, assim, a carga tributária? Varia, mas olha, tem lugares que ultrapassa 50%. Que loucura. Tá? Eu posso até te trazer em outra oportunidade, eu tenho essa tabela dos principais, tá? Então no Brasil ainda é muito barato, né, Cláudio? Muito barato. Então vale muito a pena fazer essa holding familiar. Sim, e vou te contar uma outra coisa. Sim. Já que você falou que é uma novidade, uma novidade agora, né, que está surgindo, está mais no ouvido da classe média, mas os bilionários Sim. aqui do Brasil já usam Já isso. utilizam. Inclusive, vários políticos. Olha só. Eles também utilizam. Tá? Porque é uma maneira, embora a holding não seja para isso, não deva ser usado para isso, Sim. mas é uma maneira de você proteger o seu patrimônio, de eventuais problemas que venham a surgir, tá? No decorrer da tua vida. Tá? Então, eles já faziam isso há muito tempo. Há muito tempo. Roberto Marinho tinha uma holding. Tá? Mas assim, Cláudio, pro povão mesmo assim, né, que a gente está falando aqui, eu posso começar uma holding com quantos imóveis, por exemplo? Se tiver um imóvel, tá? Já justifica você ter uma holding. Ah, perfeito. Eu sei que você vai dizer para mim, Cláudio, pô, mas eu só tenho um imóvel, não sei. Sim, eu estou comentando que isso depende das tuas características, quais são os teus herdeiros e tudo mais. Tá? Perfeito. Então você tem sim o benefício, o único imóvel, montar uma holding, você tem o benefício da redução dos tributos, né? Dos teus custos. Mas é aquela história, você vai montar uma holding, você não tem herdeiros, você não está preocupado com isso, eu não vejo o porquê. E depois lá na frente vem a surpresa, né? Que é muito mais caro, né, Cláudio? Mas aí você está deixando, sei lá, para o Estado, não sei o quê. Tem gente que se preocupa com isso. Não, eu tenho só um imóvel, não tenho herdeiros, ou tem mais imóveis, o meu patrimônio, sei lá, tem um outro tamanho, mas eu quero deixar para o meu sobrinho ou para minha sobrinha, né? Ou não tenho nenhum herdeiro e não quero deixar para o Estado, então eu quero deixar para alguém que cuidou de mim, né? Eu vejo muito isso. É sim uma solução, é uma boa solução. E o que eu vejo também, Cláudio, é que as pessoas não sabem, corrija se eu estiver errado, que quando tem uma perda de um parente, ela é obrigada, no prazo de 60 dias, fazer um inventário. Não é isso? Isso, abrir o inventário no intervalo de até 60 dias. Se não fizer isso, tem uma multa. Depende do estado que a pessoa está. Tá? Mas, em regra geral, no Brasil inteiro, na maioria dos estados, você paga uma multa se não abrir o inventário nesse período. Perfeito. E eu com a holding familiar, eu perdi um parente, eu perdi alguma pessoa que está naquela holding, eu sou obrigado a fazer um inventário também? Você tendo uma holding, existe a necessidade do inventário. Certo. Existe a necessidade do inventário. Só que você vai ter uma diferença, porque o cálculo do imposto, né, do ITCMD, ITCD, ele é feito em cima do tamanho do teu patrimônio. Perfeito. Tá? Mas quando você pega uma holding, você não tem o valor do patrimônio. Você tem o valor das cotas. Das cotas, entendi. Que são as suas cotas, essas é que vão para o inventário. E não do ativo da holding. Sim. Por isso que os valores ficam bem menores, porque não existe essa correlação. Entendi. Então, a pessoa que faleceu, o inventário dela vai ser a cota dela, seria isso? Vai ser calculado em cima da cota. E sempre tem alguma coisinha que as pessoas acabam tendo, alguns bens de nome próprio, que isso entra. Mas aí entra um outro detalhe. O imposto ele é calculado, na maioria dos estados, hoje, tá? Falando hoje, ele é calculado com base no valor do patrimônio. Então, se é até 1 milhão, por exemplo, isso eu vou falar, eu acho que do Distrito Federal, assim, até 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, não me lembro, você vai pagar 4%. Se for acima disso, você vai pagar 6%, vai pagar 7%, enfim. Entendi. Né? Então, você tem uma escala. Ora, se você pegar, não estamos falando de 8, mas você pegar e trouxer um patrimônio, as cotas, vamos dizer,
que fique em R$300 mil Uhum. e os demais bens não ultrapassem 500, você vai pagar o valor mínimo, a cota mínima para isso. Ou seja, né, o arroz familiar é muito melhor do que o inventário, né, Cláudio? Sim, sim. Eu acho que é muito importante, por isso eu estou já há vários anos estudando esse assunto, vendo essa questão do planejamento patrimonial, porque eu tenho um parente que mora fora do Brasil, mora na Ásia, tem um patrimônio enorme, bens espalhados pelo mundo inteiro, e há uns 7 anos atrás ele me procurou e me perguntou: Cláudio, como é que eu posso planejar, como é que eu posso fazer o planejamento desse meu patrimônio para poder diminuir? E ele é um cara que é de banco. Olha só. Trabalha no banco. Eu, na época, eu disse: bom, eu não vou me arriscar. Eu não vou me arriscar, porque eu tenho que ter um conhecimento muito grande sobre o direito lá fora. Já envolve o direito internacional, né, Cláudio? Você vai pegar o direito internacional, você vai pegar o direito daquele país. Tá? Nós temos várias questões muito interessantes. Hoje, nós já estamos com muita experiência, já vinha estudando aquilo há muito tempo, por isso a consulta que foi feita, mas eu não tinha segurança, tranquilidade, né, para isso. E, para dizer a verdade, eram pouquíssimos os advogados. Tá? Eu vou dizer para você que eu conheci apenas um advogado que tinha condições de trabalhar aquilo, mas ele precisava também trabalhar com outros advogados fora. Perfeito. Tá? Aí você vai dizer, aí estava ficando caro, porque tinha muito advogado. Porque tinha muito advogado. Mas também olha o tamanho do patrimônio dele. É enorme, né? Enorme, é muito grande. Cláudio, para o amigo do campo, ele tem uma fazenda e ele quer fazer um arroz familiar. Tem como fazer um arroz familiar com a fazenda? Sim. E eu atualmente estou tratando desse assunto. Tenho um cliente tratando desse assunto, são várias fazendas que ele tem. Mas nós estamos tendo que estudar também a questão do agronegócio. Perfeito. Que ele está envolvido, que ele está trabalhando. Certo. Porque isso é uma preocupação enorme. Mas, te garanto, inclusive, é muito comum, tá? No Mato Grosso, eu posso falar Mato Grosso, em Goiás, né? Pegando aqui o Centro-Oeste, muitos fazendeiros estão fazendo isso. São muitos, não são poucos, não. Olha só, então o amigo do campo da região norte, nordeste, é interessante ele fazer também, seguir os amigos do Centro-Oeste e fazer também, que vai sair muito mais vantajoso para ele, né? Cláudio, a gente tem algumas perguntas aqui também, eu vou fazer para o Dr. Cláudio, a gente recebeu aqui dos telespectadores, uma pergunta. Dr. Cláudio, tem um sujeito aqui que diz que tem 3 imóveis, todos o nome deles. Ele quer passar os imóveis para os filhos, porém um filho está se divorciando e os outros 2 fizeram a união estável há pouco tempo. A pergunta do amigo aqui: qual a melhor forma para ele garantir os imóveis para os filhos? Vou me basear aí com essas informações que você está passando. Existem vários caminhos que são falados. Tá? Um dos caminhos que é muito comentado é você pegar e fazer a doação com usufruto. Né? Porque você tem a preocupação, acredito que seja a preocupação aí, a preocupação de você manter, enquanto você estiver vivo, você manter aqueles imóveis, ter certeza que seus filhos não vão vender, né? Então faz a doação com usufruto, distribui entre eles. Qual é a preocupação e o problema que existe aí? No momento que você fez a doação e você vai envolver uma participação da nora. Do cônjuge, né? Eu estou pegando isso pelo que você falou, né, que um que está aqui querendo se separar. Então, assim, a princípio eu diria, não doe agora, porque se você fizer essa doação, você vai estar passando o direito para ela nesse momento. Por mais que você possa brigar, né, dizer, não, porque existe essa possibilidade, aquela outra, sim, esse é fato. Perfeito. Mas você vai bloquear, e eu vi um caso recentemente de uma pessoa que estava em separação, estava em usufruto, o pai, né, o dono do imóvel, que fez a doação, ele precisava vender o imóvel, era uma oportunidade ímpar e seria adequado. Aí ele ficou.
na pendência da assinatura dessa nora Nossa. que estava se separando. Que loucura. Tiveram que entrar na justiça para poder conseguir que a venda fosse feita. No entanto, quando esse processo acabou, que conseguiram, Sim. tá, já não havia mais o interesse do já comprador. O valor então morreu. Isso, por exemplo, com uma holding não acontece. Ah, sim. Você evita isso. Por quê? Porque a holding é a dona do imóvel. Se for de interesse vender o imóvel, Sim. for uma grande oportunidade, ok. Não interessa a opinião dos cônjuges, né? Dos herdeiros. Dos herdeiros, dos cônjuges, não interessa isso. Dependendo de como você construiu a holding. E quando eu estou falando aqui, eu estou partindo do princípio que ela foi bem construída e Sim. foi E respeitada. teve assessoria igual a sua, por exemplo, né, Cláudio? Sim. Aí o que acontece? Você não precisa conversar com ninguém, você pode vender. Se você tem o poder da empresa, né, tá montado, estruturado, te dando esse poder, e normalmente a gente faz isso, tá? Sim. Você pega, transfere os teus bens, teus imóveis para dentro da holding, a gente monta de uma maneira que você possa, mesmo tendo doado as cotas para os seus filhos, e existem várias formas diferentes, tá? Que você possa vender, porque você, na sociedade, tem esse direito. Ele a sociedade, a holding é montada de maneira que te dá essa liberdade. Perfeito. Você só não vai poder vender depois que você morrer, que aí vai ficar Fica para os outros sócios. Mas, por exemplo, Cláudio, eu sou casado e tenho uma cota nessa holding. Eu preciso da autorização da minha esposa para fazer a venda ou não? Do imóvel, não. Do imóvel, não. Não. Ah, tá, entendi. Do imóvel, não. Porque o imóvel principal ali, ele... porque o imóvel não é teu. Entendi. Tá? O imóvel não é teu. O que é teu é a holding. O imóvel é da holding. Entendi. Tá? É feito assim. Entendi. Então, concluindo aquela história daqueles 3 filhos, o que eu diria? Que o mais adequado seria montar a holding. Tá? Com a holding, você pode definir na estrutura societária, tá? Nos documentos da empresa, você pode organizar isso. Sim. E dizer, olha, o imóvel A vai ficar para o filho 1, o imóvel B para o filho 3, o imóvel C, B, sei lá, para o filho 2. Enfim, você vai pegar e você vai poder organizar, tá? Que eles vão ter os poderes de uso e administração. Isso fica dentro das regras da empresa. Da empresa. Então você consegue definir tudo isso. Ah, entendi. Então o objeto principal da holding é o imóvel. É o imóvel. O da holding imobiliária é o imóvel. E é esse que é o objetivo. Entendi. Então, Cláudio, eu recebi outra pergunta aqui do telespectador. Ele perguntou aqui, quais são os benefícios da holding familiar? São muitos, Sim. Mas eu vou resumir aqui. O principal é a redução de custo, e a questão da segurança do bem. Perfeito. Tá? Não estou falando de blindagem. Sim. Tá? Não estou falando de blindagem, mas da segurança do bem. Tá? Onde você tem essa liberdade de agir, essa liberdade de negociar com esse bem, de agir com esse bem, e os seus problemas pessoais não são passados para a holding. Ah, perfeito. Tá? Outra pergunta aqui, Cláudio, do telespectador, quais são as desvantagens da holding familiar? Bom, é um pouco difícil falar. Muita gente acha que quando a gente fala da desvantagem é o custo da holding. Não. Sim. Tá? O custo não é problema. Manter uma holding não é caro. Tá? Mas a desvantagem que eu posso dizer é quando você monta errado a holding. Ah, sim. Tá? É quando você monta errado. Porque quando você monta errado, por exemplo, estamos falando de uma família que negocia, compra e vende imóveis. Sim. Né? Você pode ter um prejuízo da maneira com que você montar essa holding, porque vai pagar mais impostos ao invés de economizar. Perfeito. Tá? Agora, se isso não é uma coisa frequente, por exemplo, no que é muita vantagem, apesar de você ter perguntado a desvantagem, é se você faz locação dos teus imóveis. Você compra os imóveis, mas você não está vendendo, você está comprando. E você faz a locação. Na holding, você reduz extremamente os impostos. Olha só. Em cima dessa receita de locação. Muito bom. Então isso facilita muito. Muito bom. Outra pergunta aqui do telespectador, Cláudia, quem pode participar da holding familiar? Olha, quem pode participar,
considerando que a pergunta esteja querendo saber quem é que vão ser os cotistas da holding familiar, bom, existe toda uma estratégia para criar a holding familiar, se nós vamos já criar com todos ou não, né, que vão estar participando. Mas o normal é o seguinte: os herdeiros ou aquelas pessoas beneficiadas, escolhidas por você, é que elas devem participar. Sim. Tá? E aí existem várias estratégias diferentes, estratégias muito boas que a gente, inclusive arriscaria dizer que o que a gente mais utiliza foi tratado pela gente, né, por uma equipe grande, agora questão de 1 ano, não mais do que isso. Sim. Tá? E está começando a ser divulgado, aí muita gente está copiando, que a gente criou isso, que são várias células. Tá? Então, o que se faz? Você cria a holding, tá? Você tem as cotas elas serão doadas para essas pessoas que vão participar, que podem ser filhos, sobrinhos, amigos, quem você quiser. Então na holding não precisa só parente, então não, pode ser... Qualquer pessoa. Sim, muito qualquer bom saber. Pessoa. Tá, eu vou me empolgando aqui, vou contando história. Não, pode contar, fica à vontade. Não, porque a gente tem a impressão, Cláudio, que a holding familiar, por se tratar holding familiar, pode ser só os parentes, não é isso? Não. Pode ser qualquer pessoa. Muito bom saber. E, inclusive, estive vendo um caso agora. Pode tentar. Eu adoro contar uns casos, né? Eu estive vendo um caso agora de uma mulher solteira, tá? Que ela queria, né? Ela vendo lá, não, se eu falecer, aí quem vai ficar com bem, mas eu não queria deixar para essas pessoas, né? Sim. Aí ela nos procurou e a holding, pro caso dela, ficou muito interessante, porque ela teria o que vai para os herdeiros seriam as cotas que ela teria. Sim. Tá? E essas cotas, na verdade, da maneira que nós estruturamos, era uma irrisória, tá? Pela forma que ela quis, ficou irrisória, não era nada, e que as pessoas que ela queria beneficiar é que estavam com o controle da empresa. Olha só, tá? interessante, viu? Então, olha só, que maravilha, né, Cláudio? Super tranquilo. Maravilha. Tranquilo. Pessoal, isso aqui é tudo de pergunta que a gente tem aqui pro Dr. Cláudio. Eu vou deixar ele fazer as considerações finais aqui, deixar o contato dele para quem quiser saber mais sobre as perguntas da holding familiar, entre em contato com você, né, Cláudio? Você pode passar para a gente, por gentileza. Tá, joia. As considerações finais que eu diria é o seguinte: a holding familiar é uma solução que eu estou convencido que é muito boa, mas tenho que alertar que ela não pode ser desenvolvida para qualquer caso, nem copiada do seu vizinho, porque tem casos em que a holding não se encaixa, tem casos em que a holding tem que ter um formato. E dependendo do estado que você esteja, tá, a solução da holding pode te trazer problema se não for montada adequadamente. Tá? Eu vi agora recentemente uma pessoa que copiou o modelo de outro estado e estava tendo uma briga e veio atrás da gente. A estrutura que foi montada da holding dele não era adequada. Eu tenho um caso de um amigo que no Paraná, inclusive, um dos parentes é advogado, um bom advogado, excelente advogado, mas não especializado nessa parte de planejamento patrimonial, montou uma holding e transformou a holding em imobiliária, né? Fazendo locação e tudo mais. O que aconteceu? Esse predomínio da atividade imobiliária nessa holding gerou eliminou um dos benefícios que é alcançado com o ITBI, que é o imposto que você paga na transferência intervivos. Tá? Então, eu acho que essa pessoa veio conversar comigo, né? Não, porque eu estou montando a holding. Eu digo, não faça isso. Cláudio, eu já montei e fiz. Então, o que eu digo é, gente, vamos devagar. E é um grande amigo lá, tá? Um grande amigo. Perfeito. Então, eu tenho para dizer isso, eu vou aproveitar e dizer, a gente tem feito, né, esse grupo tem se preocupado em divulgar essas informações sobre holding, sobre planejamento patrimonial, não é só holding, nós estamos reorganizando agora as nossas redes sociais, então
podem consultar e vão estar recebendo semanalmente, às vezes diariamente, novas informações, e isso de graça, para que você conheça, para que você saiba, tenha noção disso e procure, né, o seu advogado, o seu contador, pode contar com a gente, tá? A gente também faz esse trabalho, vir para a gente com... para desenvolver a tua holding e você sabendo do que você está falando. Você não vai procurar um advogado, ou um contador, ou uma outra pessoa, um amigo, sem saber do que você vai estar fazendo, né? E ficando ali entregue. Então, nós estamos passando essas informações todas. Inclusive, fazemos palestras em diversos lugares sobre esse assunto, tá? Exatamente para informar. São palestras gratuitas. Né? Se eventualmente alguém que nos chamou para fazer a palestra estiver cobrando os participantes, nós ignoramos, nós não cobramos. Perfeito, Cláudio. Tranquilo, meu amigo. Eu vou deixar... Sim, pode deixar seu contato. Vou deixar os contatos, né? Se não for ruim, como isso vai ficar em vídeo, deixar a descrição, né, no vídeo, né? Na descrição do Pronto, vídeo. deixa seu site, deixa tudo. Melhor, seu contato, pode, tranquilo. Perfeito. Gente, então foi isso aí. Prazer, Cláudio, receber você aqui mais uma vez. Prazer foi todo Quem quiser meu. saber mais sobre a holding, entre em contato com o Cláudio aqui, que ele vai tirar todas as suas dúvidas, pessoal. Então é isso. Um abraço, até mais. Até. Muito obrigado. Por nada.